Em Efésios, capítulo 6, o verso 10. Amém? Meus irmãos, nós vivemos uma guerra civil. A gente tem visto aí as coisas que vêm acontecendo no mundo. Não só no nosso país, não só na nossa cidade, como em todos os lugares. E ficou cada dia mais perto, né? Cada dia mais perto esta guerra. Mas esta guerra é pequena da guerra espiritual que nós vivemos. Uma guerra espiritual tremenda. Uma guerra espiritual que são coisas que a gente não consegue enxergar. Porque a guerra civil, a gente está vendo aí as pessoas, a gente vê vídeo que anda no WhatsApp, na internet. Então a gente vai verificando cada dia um golpe, cada dia uma cilada, cada dia uma arapuca, cada dia uma coisa diferente. Então a gente tem que pesquisar, a gente tem que olhar. Mas quando a gente fala de guerra espiritual, só tem uma coisa para nos defender. É a palavra do Senhor, amém? Então a palavra do Senhor. E Deus, com a sua sabedoria, que vem dele, né? Essa sabedoria, ele escreveu o livro de Efésios. Quem já leu o livro de Efésios sabe do que eu estou falando. E hoje a gente vai trabalhar nele. Diz assim, no capítulo 6, no verso 10: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando a gente entra na igreja, a primeira coisa que fazemos, a primeira coisa que aprendemos é o quê? Vista a armadura de Deus, ó. Todos os dias, vista a armadura de Deus. Aí você lê lá, né? Colocar o capacete, a couraça, o cinto, a sandália. Mas quando nós chegamos aqui, no verso 10 do capítulo 6, a gente verifica que isso daqui é o final. Porque ele diz assim na minha Bíblia: quanto ao mais. O que diz na sua Bíblia? O que diz na tua Bíblia, Simone? Nos demais irmãos. Na tua, Vinícius? O mesmo. Quem diz diferente? Qual é a Bíblia que diz diferente? Finalmente. Finalmente, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ler o livro completo de Efésios. Porque esse livro foi feito quando Paulo ainda estava na cadeia. Paulo ainda estava preso. E ele escreveu esse livro. Ele escreveu esse livro não é só para a igreja de Efésios. É um livro que era um livro circular, que era para andar em todas as igrejas, inclusive na nossa. E ele vai falando, desde o início do livro, ele vai nos ensinando algumas coisas, né? No começo ele diz as bênçãos de Deus em Cristo, autor e a redenção. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, ler as bênçãos de Deus. Bendito é o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais. E ele continua, né? Paulo ora pelos crentes, do pecado para a salvação da graça. Ele nos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando fala disso daqui, esse versículo, ele fala totalmente comigo. Eu imagino, nasci no morro, fui criado na Areia Branca, fui policial, militar durante 10 anos. Então, quando fala diretamente comigo, ele nos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu achava que quando eu estava na polícia, que eu estava lutando pela guerra correta. Não que os policiais estão errados. Não estou fazendo apologia quanto a isso. Mas eu achava que da maneira que eu lutava era da maneira correta. E aí quando você vai lendo a palavra de Deus, você vai aprendendo. Ele vai te ensinando, vai te dando o caminho. E você vai vendo. Aí ele diz assim: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então imagina, se você é desobediente, você é filho de quem? Então nós temos que ser obediente. Obediente aonde? No Senhor. Aí ele vai falando, né? E ele vai dizendo aqui, fala dos gentios, dos judeus que se uniram, porque os dois eram pecadores e agora se uniram. Na vocação dos gentios e dos apóstolos Paulo, que ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro. Aí diz no versículo 2: se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer
do ministério conforme escrevi a poucos e resumi. E ele vai falando, né? Aí ele fala de Paulo novamente, ele ora, e da unidade da fé. Esse eu quero orar mais um pouquinho. Quero ler mais um pouquinho. Rogo vós, eu, prisioneiro Paulo, ele continua. Com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando vós uns aos outros em quê? Em amor. Ele vai nos ensinando. Nós temos que estar juntos em amor. Suportando. Ele fala aqui, a palavra que vem é suportando vós. Então, irmão, não é para você deixar o seu irmão, não é para você abandonar, é para suportar. Ele fala assim, com toda humildade e mansidão, suportando vós, esforçando-se vós diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós temos que se esforçar. Nós temos que estar orando um pelos outros. Há somente um corpo e um só Espírito. Não existe dois corpos e dois espíritos. Existe um corpo e um Espírito. Como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Num só Senhor, numa só fé, num só batismo. Todos somos batizados num só batismo, numa só fé. E ele continua, num só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então nós só temos um corpo, uma só fé, um só Espírito. Nós temos que suportar uns aos outros. Em quê? Em amor, em paz. Amém? Vocês estão comigo? Aleluia. Aí fala do santo mistério. Aí eu vou passar lá para o capítulo 5, exortação da santidade. Aí ele fala aqui, o fruto da luz e das obras das trevas. Aí ele diz do lar cristão, marido e mulher. E ele aqui dá mais uma exortação, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então ele fala com as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como é com o Senhor. E ele vai falando, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo este mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo. E ele continua, para que se santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. E ele continua falando, e ele vai ensinando. Lá no 6º, no capítulo 1, ele fala dos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais e Senhor, pois isso é justo. Aí ele diz assim, honrar o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a vida sobre a terra. Então nós temos que honrar. Irmão, eu vou te falar, não interessa quem seja, Deus não faz nada de errado. Deus não faz nada de errado. Irmão, nós não temos que orar para o nosso pai ir embora, nós não temos que orar para a nossa mãe ir embora, nós temos que orar para os nossos pais se converterem, para as nossas mães se converterem. Nós não temos que orar para mudar de país ou de cidade, que isso não vai adiantar nada, porque a mudança tem que ser feita dentro, não é do lado de fora. Então, se ele colocou uma pessoa na igreja que te incomoda, é para que tu ore por essa pessoa. Esforça-se para que ela mude. Uma vez eu conversando com o Vinícius, em particular, sobre uma pessoa, aí o Vinícius falou assim, sabe o que o Vinícius falou para mim? Virou para mim, irmão, sabe o que tu faz? No dia da Santa Ceia, não sei nem se o Vinícius lembra disso, que faz tanto tempo, tu pega o cálice e vai lá no irmão e fala para o irmão, irmão, nós somos um em Cristo. E eu, Santa Ceia, já estou craque, né? Irmão, você chegar perto de ti, você já sabe. Aí eu fico lá. Aí troca o cálice com o irmão. Ô irmão, nós somos um em Cristo, amém? Mas pode ter certeza que eu estou orando. E oro, por quê? Nós vamos para o céu juntos. Nós vamos passar uma eternidade juntos. Então, irmão, nós temos que orar para aquela pessoa, para a gente mudar. Tem que começar a mudança em nós. E ele fala sobre o lar cristão. E agora vamos chegar onde eu quero chegar, porque nós estamos de uma guerra. Amém? Nós estamos em guerra. Você não está livre disso. Se você acha que está livre disso, que está fora disso, não, eu não vivo em guerra. Você vive numa guerra espiritual. Quando a gente chama aqui para orar por pessoas doentes, olha quantas pessoas vêm. Chamar por desempregado, nós vivemos numa guerra. E a gente vai aprender aqui em Efésios,
como a gente se defender disso. Diz assim, a armadura de Deus, quando a gente fala a armadura de Deus, quem é? A armadura de Deus é o próprio Deus. Quando a gente fala revestirmos da armadura de Deus, nós estamos falando assim, revestimos de Jesus. Nós estamos colocando quem? Deus em nós. Se você vê a justiça como uma qualidade ética, você acaba o quê? Querendo se controlar para ser a pessoa mais certa do mundo como Jesus. Mas se você pensa na armadura de Deus, como Jesus Cristo, Ele já venceu. Então o que você tem que fazer? Você tem que tomar posse da armadura de Deus. Estou sendo claro, meus irmãos? Nós temos que tomar posse disso, porque Ele já venceu essa luta. Ele já venceu na cruz do Calvário, quando Ele foi crucificado, quando Ele foi morto, o seu sangue carmesim derramado naquele lugar, Ele já venceu. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar posse dessa armadura como Jesus Cristo. Finalmente Ele fala assim, finalmente fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. E aí você vai verificar no versículo 11, no versículo 11 ele diz assim, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam-se de toda a armadura de Deus. O 10 e o 11 são iguais. Porque a força e o poder é dele. A armadura é dele. O que ele fala para nós aqui? O quê? Para a gente tomar cuidado com o quê? Com as ciladas do diabo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso ele colocou aqui várias figuras que nós vamos ler e vamos interpretá-las, para que a gente tome cuidado com isso, no nosso dia a dia. Por quê? Porque ele vai colocando ciladas, ele sabe, ele estuda, ele sabe quem você é, ele sabe onde você mora, ele te estuda, ele sabe qual é o ponto mais forte e o ponto mais fraco. Ele sabe onde pode atacar, ele sabe o que pode fazer. Quer ver uma questão muito simples? Olha o Lava Jato. Como as pessoas são fracas para o lado do dinheiro. Quando falam em dinheiro, as pessoas pecam, porque elas são fracas, elas não querem saber do dinheiro vir naturalmente, vir tranquilamente, vir na oração. Elas querem o dinheiro rápido, e quanto mais rápido, melhor. Porque você verifica no Lava Jato, você só verifica o quê? Eu não vejo 100 mil reais, não existe. É só de bilhões. Então você verifica que cilada, né? Que cilada. Então ele fala assim, você tem que ser a pessoa mais rica do mundo. E você vai ali e luta para ser a pessoa mais rica. E luta de qualquer maneira, de qualquer jeito. E as pessoas se vendem por causa de dinheiro. As pessoas pecam e se vendem por causa de dinheiro. Olha que cilada. E que tranquilidade, né? Quem chega ali fora e fala assim, o que é? Você quer ganhar quanto? Você quer fazer o quê? E as pessoas acabam se vendendo por causa disso. Aí diz assim, nas ciladas, pois, no 12, diz, pois, a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra as potestades, autoridades, contra os dominadores desses séculos, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Pessoal, meus irmãos, abençoados de Deus, nossa luta não é contra a pessoa. Amém? Não é contra o seu vizinho, não é contra o seu professor, não é contra a pessoa que está sentada do lado da igreja, não é contra o seu líder. A luta nós temos que levar aonde? Nas regiões celestiais. A luta são contra as potestades e principados. Eles usam as pessoas, o diabo usa as pessoas, As pessoas são usadas pelo diabo. Mas se você estiver em oração, se você estiver em jejum, você vai verificar como as pessoas são usadas, como as pessoas vêm falar com você, com agressão, com ira, com revolta. E o que você tem que fazer? Você tem que estar no quê? E orando a todo tempo, no Espírito. Porque a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra a nossa irmã. Nossa luta não é. Nossa luta é contra as potestades, principados, dominadores desses séculos nas regiões celestiais. Nós temos que aprender isso, porque senão a gente não vai viver em nenhum lugar, porque a gente acha que a luta é contra nós. Ai, a pessoa gritou comigo, a pessoa me xingou.
A pessoa nem falou comigo. Hoje cheguei na igreja, falei com a pessoa nem me cumprimentou, né? Eu lembro dessa passagem, né, Márcio? Logo que eu me convertia, 4 horas da manhã, e orando, e jejuando, e isso, aquilo, 2 semanas de igreja, chego na igreja, aí bati no irmão, cumprimentei o irmão. Segunda-feira, procurei o Márcio, né? Me trouxe para a igreja, vai aguentar. Ô Márcio, fica me levando na igreja, meu irmão. Tá louco? Oro com o cara todos os dias, chego lá, vou cumprimentar o cara nem me cumprimenta, meu irmão. Quem é o cara que tu cumprimentou? O fulano de tal. Tu falou com ele que lado? Lado direito. Meu irmão, lado direito, ele não sente nada, nem escuta o ouvido dele, cara. Ele tem problema no ouvido, ele não escuta. Sabe o que tu tem que fazer, crente? Vai na igreja e procura Jesus. Fica procurando problema. Porque tem crente que só procura problema, né? Fica procurando, cara. Para falar, o irmão não falou comigo, eu não sei o quê. Nossa luta não é contra o irmão. Aí ele chegou, vem aqui. Aí foi lá. Aí o cara... Aí eu... Pô, Márcio, me perdoa, cara. Não precisava fazer isso. Não, tu tem que aprender. Vai para a igreja, fecha os olhos e ora. Vai buscar Jesus. Amém? Aí diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir do dia mal e permanecer inabalável, depois de ter feito tudo isso. Aí diz assim no 14: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Fiquem firmes, vestidos da verdade e da justiça. Então, o que nós temos que fazer? Ficar firmes. Nós temos que ser crentes determinados. Tem uma palavra que o Vinícius fala, que eu gosto, que eu sempre esqueço. Como que é, Vinícius, que tu fala? Tu é o quê? Pô, tu falou um negócio para mim que é muito legal. Eu vou conversar com o Vinícius fala assim: pô, irmão, mas tu não é decidido? Então, sabe, nós temos que ser firmes. Nós temos que continuar firmes, nós temos que orar, nós temos que ter que ser convictos do que nós vamos fazer, convictos do que nós estamos fazendo aqui, convictos que nós temos que orar, nós temos que ficar firmes. E ele repete aqui: firmes, firmes, firmes. Nós temos que ficar firmes. Amém? Em todo momento nós temos que ficar firmes. E ele diz assim, né? Cinto da verdade. O cinto como que era? O cinto era colocado na cintura, um cinto de couro, onde você levava todas as coisas. Então o cinto, o que ele te dava? Ele te dava suporte, ele te dava, ele cobria as costas aqui, e ele te segurava para que você ficasse firme, para que você ficasse resistente. Está escrito na palavra de Deus em João 8,32: conheceu a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo diz em Apocalipse 12:9, na sua visão que viu na ilha de Pátmos, um dos espíritos que ele classificava como espírito enganadores. Eu vou voltar no cinto, tá? E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chamava Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. E ainda no capítulo 13, de 11 a 15, ele diz que viu outra besta emergindo da terra. Descreve que esta besta, diz no versículo 12, que ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E no 13, diz que ela opera grandes sinais, que faz com que os habitantes na terra façam imagens da besta, aquela que foi ferida na espada e sobreviveu. Então João, quando está narrando o conflito do diabo com a igreja, ele menciona esta capacidade e este poder do diabo em produzir sinais, prodígios e sinais de mentira, como propósito de desviar a igreja da presença de Deus e da sua verdade. Por isso precisamos estar alerta. Então o que nós temos que fazer? Porque ele diz assim, né? Cinto da verdade. Então nós temos que ter o que? A verdade. Essa verdade é a nossa verdade? É a nossa verdade? Não, essa verdade é a verdade de Deus. Por isso que eu citei João 8,32. Quando você vestir o cinto, era um cinto da verdade. Ele diz assim: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Como que fazemos para conhecer a verdade? Nós temos que ler a palavra. Nós temos que ler a palavra de Deus. Para conhecer essa verdade, nós temos que estar atento. Nós temos que ler, nós temos que meditar. Nós temos que ter uma vida com Deus, de meditação, de oração. Porque senão, o que acontecia lá em Apocalipse? Ele já está falando.
que ele coloca dentro da igreja. Vocês acreditam que Satanás entra dentro da igreja? É só ler Zaqueu capítulo 3, a partir do versículo 1, você vai verificar a guerra, que ele chegou e ficou à direita para afrontar. Ele entra dentro da igreja para enganar. Porque se você não conhece, as pessoas vão te levando por erros religiosos, erro de doutrina. Então você tem que conhecer a verdade, porque só a verdade te liberta. Só a verdade pode te libertar. Amém? A couraça da justiça. Essa não tem um atributo ético. Essa foi tu que aumentou, né, Teca? Essa justiça de Deus, tá? Essa não tem um atributo ético, porque essa justiça é a justiça de quem? É a justiça de Deus. Amém? Essa justiça é a justiça de Deus. Então, quando você fala couraça da justiça, é a couraça de Deus. Couraça, ela cobria o peito, era toda de couro e ela tinha o quê? Tinha umas faixas de ferro. Essa couraça, ela cobria todo o seu peito, cobria todas as suas costas e eram entrelaçadas. Por que a couraça? A couraça, ela era para quê? Para guerras de corpo a corpo. A couraça era guerra quando você lutava com o quê? Com punhal, com espada, era guerra de corpo a corpo. A couraça, ela é tremenda, sabe por quê? Por que foi feita a couraça? Para os golpes mais próximos. Sabe de onde vem esse golpe? Esse golpe vem das pessoas que a gente não imagina. Esses golpes vêm das pessoas que estão mais próximos. Então a gente tem que ficar atento, sabe por quê? Porque esse golpe é o golpe que mais dói. É o golpe que você não está esperando. Sabe? É aquele golpe que não está esperando. A pessoa está ali do teu lado, daqui a pouco ela... Se você não estiver com essa couraça, ela não vai segurar, ele vai te furar. E vai doer. Então, é de quem? Das pessoas mais próximas. Por isso que nós temos que crer em Jesus, por isso que nós temos que estudar a sua palavra. Por quê? Porque a gente tem que ficar atento todos os momentos. E a couraça não é para ficar rígido. Você que é rígido, você que é duro, Deus vai tirar essa couraça e Ele vai te colocar a couraça dele, porque a couraça de Deus, ela é flexível. É uma couraça para você ir até o chão, para você se humilhar. Não é uma couraça para você ficar rígido, não é uma couraça para você ficar duro. Por mais que ela tenha couro, tenha ferro, como ela é feita, ela é sustentada nos ombros. Sabe por quê? Porque no ombro é onde vem a unção de Deus. Por que as pessoas que foram crucificadas com Jesus Cristo não levaram a cruz? Porque eles não tinham unção no ombro. Ele foi crucificado, só Jesus tinha essa unção. E ele passou para nós, ele passou para a igreja. Então nós temos que colocar a couraça, e a couraça ela vem, e ela é sustentada nos nossos ombros. Então nós temos que ficar firme, bem firmes. E essa couraça, ela não é rígida. Essa couraça, ela é maleável. Você tem o quê? Tem que ter disposição. Essa couraça é fácil de se movimentar. É fácil de agachar, é fácil de correr. Se você tem uma couraça na sua vida, e essa couraça é dura, você é duro, você é rígido, Deus vai arrancar essa couraça, como fez comigo. Cadê a Toninha? Como fez com Toninha. Tirou essa couraça de rigidez, tirou essa couraça, de dureza, e colocou o quê? Uma couraça o quê? Maleável, uma couraça flexível. Amém? Quando lemos em Romanos 8, 31 a 32, que diremos, pois, se diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Temos que aprender a doutrina da justificação da fé. Qual é a doutrina da justificação da fé, meu irmão? Você pecou? Pecou. Confesse o seu pecado a Deus. Você voltou a pecar de novo? Confesse o seu pecado a Deus. Você verifica que não tem jeito, que esse pecado te persegue? Procura uma pessoa que você tenha confiança. Confesse esse pecado para essa pessoa e faça com essa pessoa orar por você.
Amém? Essa é a justificação da fé. Não deixa que o inimigo fique te acusando. Não deixa que o inimigo entre na tua mente. Temos que aprender que Deus já nos perdoou de todos os nossos pecados. Se pecar novamente, continua te perdoando. Amém? O que nós não podemos ficar é com o pecado. Ficar indo com o pecado. Pois a palavra de Deus diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e será perdoado. Isso é a justiça de Deus. Nós sofremos acusação diariamente. Isso é normal, meus irmãos. É uma coisa normal de você sofrer acusações. Se você estiver levando um pecado, imagina o peso que você fica levando. Sofrendo acusações, elas ficam mais fortes. Você com pecado, ela se potencializa. Então confesse o seu pecado. Largue o seu pecado. Deixe o seu pecado. Efésios 6,15 diz: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Lembra, eram botas, eram sandálias de couro. Para que eles usavam? Era um couro duro, para não furar os pés. Para quando você estivesse correndo no campo de batalha, os seus pés não eram furados. Porque o soldado que corria no campo de batalha descalço, as pessoas jogavam gravetos, pedaços de pau, pedaços de prego. Para quê? Para que eles furassem os pés e não pudessem correr. Então todos os dias nós temos que colocar aqui as sandálias. Era um couro duro para não furar os pés. Assim os soldados podiam correr pelos campos, jogavam várias coisas, né? Essa paz do evangelho da paz é a paz que excede todo o entendimento. É a paz do quê? É a paz das boas novas. Onde nós vamos escutar as boas novas? Na palavra de Deus. Vamos ler todos os dias as boas novas na palavra de Deus. Essa palavra de Deus vai trazer o que para você? Vai te trazer paz. Porque você imagina, senão você não terá força para lutar contra o seu inimigo. Imagina se você tiver pecado, tiver acusação e não tiver paz. Você é um soldado vencido. Você é uma pessoa vencida. Então tudo que falar para você, você vai no limite. Por quê? Porque você não tem a paz que excede todo entendimento. Não tem. E de onde vem essa paz? Essa paz vem da palavra do Senhor. Nós temos que ler a palavra do Senhor. Nós temos que meditar. Depois que você lê, você tem que ter um tempo de meditação, para que isso seja diluído em você e fique gravado no seu coração. Amém, meus irmãos? No 16, estou terminando, viu? Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Existem 3 escudos, naquela época existiam 3 escudos. Um dos escudos era um quadrado, o outro escudo era um redondo, e o terceiro escudo era um escudo de pelo. Por que pelo? Pelo molhado, para apagar as setas inflamadas, para apagar as que jogavam com fogo. Mas o que Paulo quer dizer aqui é o escudo quadrado. Por que o escudo quadrado? Aquele que parecia uma porta. Então ele usava aquilo lá para se defender. Se defender do quê? Das setas que vinham de longe. Lembra da couraça? A couraça era para a gente lutar corpo a corpo. Mas o escudo é para as setas que vêm de longe. Sabe quem manda essas setas? Os covardes. As pessoas covardes. Chegar ali e falar assim, o quê? O Elísio? Elísio está falando que é uma Elísio? Então eles jogam a seta de longe. Por quê? Porque sabe que se for lá falar com Elísio, não vai ter argumento. Se for ali conversar com o Alexandre, não vai ter argumento. Se for ali conversar com o Felipe, americano, não vai ter argumento. Então os covardes, o que eles fazem? Eles jogam a seta de longe. Mas Jesus Cristo sábio inventou o que? O escudo. Para quê? Para a gente se defender dessas setas que vêm de longe, essas setas inflamadas, das palavras que são proferidas no mundo espiritual contra as nossas vidas, das pessoas covardes, que não têm coragem, sabe, de conversar. Igual eu falo, lá na empresa, quando a pessoa vem falar alguma coisa, eu falo, por que não chama a pessoa para falar com ela aqui? A gente saber, né, o que está acontecendo. Mas eu falo naturalmente. Olha, chama a pessoa aqui. Não, está falando? Vamos ver a versão da pessoa. Então não vem falar comigo. É horrível isso.
É horrível quando a terceira pessoa não está presente. Então os covardes, o que eles fazem? Eles jogam essa seta de longe. Então, esse escudo é o escudo que a gente se defende dessas setas, né? A gente coloca a sandália, a couraça, o cinto e coloca o escudo. Amém? Paulo diz que temos que ter fé. Tem vários tipos de fé. Porque se você tiver fé em uma mentira, você vai para o inferno. Porque você está tendo fé no lugar errado, nos propósitos errados. Se você pegar todos os dias e treinar, vamos falar um esporte que todo mundo gosta aí, né? Todo mundo conhece, basquete. Se você treinar arremesso de basquete, arremesso de cesta, todos os dias, 4 horas erradas, você vai ser um péssimo profissional. Porque você treinou errado. Então você tem que saber onde você tem que ter fé, porque a fé que nós temos que ter é a fé em Jesus Cristo, a fé na salvação, a fé que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele morreu por nós, que Ele derramou seu sangue carmesim, aquela fé que o quê? Que despedaça o jugo, que quebra a lança, que rompe as paredes de ferro, que parece que as nossas orações têm dias que parece que ela não sai do chão. Mas Deus tem um propósito em tudo isso. Eu lembro que eu fui visitar a minha filha, a primeira vez que eu fui visitar minha filha, lá em Aracaju, eu fui, o que eu fiz? Eu fiz aqui um propósito com Deus, fiz jejum, oração de tantos dias, orei, pedi permissão para o meu pastor, pedi permissão para minha esposa, fui dentro da santidade, e chegando lá, o que aconteceu? Eu estava um dia no quarto do hotel, e eu fui ajoelhar para orar, não consegui orar. E aí abri a Bíblia, quando eu não consigo orar, eu vou em Salmos. E aí eu começo a falar Salmos, começo a falar os Salmos, eu não conseguia ler. O que eu fiz? Eu desesperado falei, aonde tem uma Assembleia de Deus? Porque a Assembleia de Deus é igual ao Bradesco, né? Em todo lugar tem um. Se não tiver, tem uma caixinha, né? Não tem a caixinha do Bradesco? Tem uma caixinha em algum lugar, mas em todo lugar tem um. É igual a Assembleia de Deus. Aí onde tem a Assembleia de Deus? Onde tem a Assembleia de Deus? Aonde? O cara falou, é na frente do cemitério. Cheguei na Assembleia de Deus, estou passando pela praça, a praça cheia. Cheguei dentro da Assembleia de Deus, uma meia dúzia de pessoas e um jovem louvando no púlpito. Eu entrei dentro daquele lugar, o chão sumiu, comecei a falar em línguas, foi um negócio tremendo, que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí pegou o pastor Antônio, pegou no microfone, uma irmã veio falar comigo, dei meu nome, a igreja que eu frequentava, tudo. Falei de onde que eu era. O pastor Antônio pegou o microfone e falou assim, só dos irmãos capaz do Senhor. Ele tinha uma voz grossa, só dos irmãos capaz do Senhor. Amém. Aí, o irmão Henrique pode não saber, e eu não falei para a irmã de nada, só falei meu nome, a igreja e que eu era crente. E aí ele falou assim, o irmão Henrique pode não saber por que ele veio parar aqui, mas eu sei. É resposta das minhas orações. Deus me mostrava quando eu estava orando ali, que ele estava dentro do quarto e não conseguia orar. Ele abriu a Bíblia e não conseguiu ler a Bíblia. Deus incomodou ele até ele vir aqui. E falou, sabe por que ele fez isso com o irmão Henrique? Porque o irmão Henrique está no propósito. O irmão Henrique está no centro da vontade de Deus. Eu falei, tremendo é isso. Eu nunca tinha escutado isso na minha vida. Novo convertido, eu falei, que bonito. Isso, né? Mas quando às vezes você está dentro do seu quarto, você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia. Tem um propósito de Deus, pede para que Deus mostre para você qual que é o propósito dele, mas você tem que ter fé em Deus, você tem que ter fé em Deus, que Ele está dentro de você, que Ele está com você em todas as batalhas, que Ele não desiste de você. Amém? Romanos 10 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Efésios 6,17 diz, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete, esse capacete era a mesma coisa, era de um couro duro, e tinha uma placa de ferro dentro da cabeça, uma placa de metal, para guardar a cabeça do soldado. Temos que guardar o quê? As nossas mentes. Porque a guerra toda, ela é na nossa mente.
Nós temos que guardar, então nós temos que colocar o capacete todos os dias. Para quê? Para guardar os nossos pensamentos. E quando vem o pensamento, o que você faz? Você rebate com o quê? Com a palavra de Deus. Você rebate com a palavra de Deus. Como que você vai responder às acusações? Como você vai responder às coisas? Se muita gente não abre a palavra, se muita gente não sabe nem onde que está. Falar assim, mas você não pode adulterar, onde está escrito? Você não pode pecar, onde está escrito? Você não pode mentir, onde está escrito? Você tem que responder com o quê? Você tem que responder como respondeu Jesus Cristo, quando foi afrontado naqueles 40 dias, de jejum e oração no deserto. O que Jesus Cristo respondeu em todas as acusações? Está escrito. Em todas as acusações está escrito. Então, quando vir afrontar você, que vir na sua mente, você tem que ter arma suficiente para quê? Para rebater isso. Para não ficar na sua mente, porque Ele sabe como te ferir. Ele sabe qual é o ponto fraco. Ele sabe como te irritar. Está fazendo aquele churrasco na tua casa, aquela bênção, tu só convidou quem tu queria. Daqui a pouco vem. Aí ele já assim, ó. Olha aí, veio para atrapalhar o teu churrasco. Ele te acusa na hora. Eu estava falando com o irmão. Quando a gente fala de tentações, quando a gente fala disso, o mesmo que te dá prazer, o mesmo que fez com a serpente, que quando ele mostrou para a serpente a árvore, diz lá em Gênesis assim, que ele fez o quê? A serpente sentia o gosto da árvore. Então quando ele coloca na tua cabeça, ele já te dá o prazer. Aí eu falo para o irmão assim, o mesmo prazer, a mesma coisa, quando você acabar de cometer o adultério ou alguma coisa, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te acusar. Falar, tu não era o filhinho de Deus que estava lá dentro da igreja? Tu não era aquele lá que dava glória a Deus? Tu não era aquele lá dos milagres e tudo? Olha aí, e agora? Aí o que ele faz? Coloca vergonha. Aí o que ele faz? Te tira da igreja. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que não estão mais aqui do nosso lado? Por quê? Por causa do pecado. Às vezes o pecado é bem pequenininho, mas diz assim, as raposas e as raposinhas foram lá e comeram a florzinha. Então ele quer dizer que tanto faz o pecado como o pecadão ou o pecadinho, eles são iguais. Sabe o que ele faz isso? Para te derrubar como soldado, porque você vai sangrar. Você vai sangrar e não vai ter como lutar. Você não vai ter a disposição de lutar. Você não vai ter a disposição de conquistar. Aí você sabe o que faz? Eu não vou na igreja porque eu tenho vergonha. Não fala, né? Porque orgulhoso, mas se falasse, a gente já sabia que não vem na igreja por causa disso. Não vou na casa daquele irmão. Sabe o que tu tem que fazer, irmão? Vai na casa do irmão, mesmo que você não tenha culpa. Coloca a brasa quente na cabeça dele e fala, esse cara é maluco. Fiz tanta coisa para esse cara ainda vem aqui pedir perdão para mim. Esse cara é maluco. Aí tu fala, crente é assim mesmo, crente é tudo louco. Tudo maluco. Mas peça perdão. Se liberte. Não fique carregando um peso. Não fique, porque é mais um jugo para você carregar. E como é difícil, com tantas acusações, com essa guerra do dia a dia. Tomem cuidado com isso. E diz assim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tinha dois tipos de espada, né? A comprida e a curta, como eu já falei. Mas hoje nós estamos falando do quê? Da espada curta. Paulo fala da espada curta, que é aquela espada que é a mais próxima, para a luta do corpo a corpo. Amém? Quem usava essa espada? O Espírito Santo. Essa espada aqui que nós estamos falando é a espada do Espírito. Então nós temos que fazer o quê? Dar primazia para o Espírito Santo. Todas as vezes que a gente for orar, fala, Espírito Santo, toma a primazia da minha vida. Porque eu não sou nada. Eu sou um pecador. Sou uma pessoa que erro. Sou imperfeito. Eu estou aqui pela tua misericórdia. Estou aqui pela tua misericórdia que se renovou mais uma manhã. Porque não era para estar vivo. Não era.
E até hoje as pessoas do serviço ainda passam por mim e falam assim: tu pensa que tu vai para o céu? As pessoas falam: irmão, agora que a Bíblia é debaixo do braço, tu pensa que vai para o céu? Foi essa semana lá, o enviado. Tu pensa que vai para o céu? Eu falei: eu vou para o céu. E tu vai? Eu fiz tudo o que você fez, só que agora eu estou fazendo diferente. Você está fazendo diferente ou você só está fazendo o que eu fiz? Então, quem tem mais chance de ir para o céu, eu ou você? Porque eu sei que tudo que tu faz, tu não vai. Mas tudo que eu faço, eu sei que eu vou. Amém? Ore no Espírito todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, é o 18. Estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Oração e súplica. Quando temos que tomar a armadura, a todo tempo no Espírito, nós temos que orar a todo tempo. Nós temos que orar no carro, nós temos que orar no escritório, nós temos que orar quando estamos conversando com alguém, temos que orar na escola, temos que orar em todo o tempo. Como que você ora em todo o tempo? Ora em todo o tempo no Espírito. Em todo o tempo no Espírito. Uma vez eu senti como se eu estivesse no Matrix. Quem assistiu aqui o filme Matrix? Eu me senti o verdadeiro ator do Matrix. Por quê? As pessoas tinham uma confusão e eu assim, olhando. Eu falava assim: meu Deus, blá, 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 blá. E eu aqui, falei: Jesus, que tremendo. Deus me deu essa visão, é tremendo, que as pessoas estão atribuladas. E aí foram discutir, eu falei assim: pessoal, vocês sabem por que vocês estão discutindo? Aí parou todo mundo. Eu falei: vocês estão discutindo por isso aqui, pronto, eu já resolvi. Aí o pessoal ficou me olhando, aí eu me senti como se estivesse no Matrix. Eu falei: olha, que legal, né? E eu só, câmera lenta. É tremendo quando a gente está em oração, é tremendo isso. Aí diz assim, no 19, ore no Espírito em todas as ocasiões, e ore por todos os santos, né? Os santos quem somos? Os santos somos nós. Quem são os santos? Somos nós. Meu irmão, olhe para a pessoa que está do teu lado, olhe para a pessoa que está do outro lado, essa pessoa está na mesma batalha que a tua, está no mesmo lugar que o teu, ore por ele. Por quê? Porque ele está precisando das suas orações. Ore por todos os santos, ore por todas as pessoas que são separadas, por todas as pessoas que estão nesse lugar. Nós estamos na mesma guerra, fazemos parte do mesmo corpo, lembra? Mesmo Espírito, mesmo Deus, mesmo batismo. Essa pessoa que está do teu lado, ela faz parte disso. Por isso nós chamamos para orar, vamos orar, ore por essa pessoa. Ore, passa por um irmão hoje, fala: irmão, eu vou orar por você. Você não sabe que bênção é isso. Tinham pessoas na empresa que não falavam comigo de jeito nenhum. As pessoas queriam me destruir. Eu acho que ainda querem, mas eu pertenço ao Senhor e vou ter que falar com Deus. Hoje as pessoas passam por mim. Oi, senhor Henrique, eu olho. Que bênção, nem falavam comigo. A oração quebra o jugo, despedaça a lança, sabe? Muda os corações, as mentes. E é tremendo isso. Aí, olha só que tremendo isso, né? Olha como nós temos que aprender a orar. Olha como o que Paulo fala no versículo 20. Pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Meus irmãos, onde que estava Paulo? Vocês lembram? Preso. Paulo estava preso. Ele pediu para orar para sair da cadeia? Ele pediu para resgatar ele? Ele pediu alguma coisa? Ele não pediu nada. Ele pediu para orar por ele, para ele ser representante de Deus no lugar que ele estava. Por que nós oramos para sair do serviço? Por que nós oramos para mudar de casa? Por que nós oramos para mudar de bairro? Por que nós oramos para mudar de pai, de mãe? Vou aprender com Paulo. Paulo estava preso. Nós somos livres. O
que Paulo? Ore para que Deus te dê graça onde você está, para mudar o local que você está, para mudar o local que você trabalha, o local que você vive, para mudar o seu pai, para mudar sua mãe, para mudar você. Ore por isso, para que Deus te dê graça, para que você seja um representante de Deus onde você estiver. Você é uma mulher de mudança, você é um homem de mudança. Onde você está, as coisas mudam. Lembra que pregou aqui pastor Gilberto? Eu lembro disso. Diz que quando uma pessoa na casa aceita Jesus, toda a casa muda. Eu lembro que eu vim para a igreja e depois de 1 ano e pouco minha mulher se converteu. E eu lembro que as pessoas em casa, sabe o que as pessoas falavam para mim? Tua mulher é crente, cara. Falaram assim, será que é outra mulher que esses caras estão falando? A mulher quer me expulsar de casa. A mulher está me mandando embora. E aí chegava outro irmão lá na minha casa e falava assim, meu irmão, tu estava falando, tua mulher é crente. Sabe por quê? Porque o inimigo não deixa tu ver. O inimigo não deixa tu enxergar. Mas as coisas estão se transformando, mas não é na tua velocidade. É no tempo de Deus. Aí diz lá em Eclesiastes, né? Existe tempo para todas as coisas nesse mundo. Então é no tempo dele. Mas o teu pai está se convertendo, tua mãe está se convertendo, teu irmão está se convertendo, teus irmãos, mas tem que ser no tempo dele, no tempo de Deus, que no tempo de Deus as coisas não saem mal. Agora, quando a gente coloca a nossa mão, né? Eu lembro, né? Você pega, eu acho que, não sei se todo mundo já fez isso que eu fiz, a borboletinha está lá no maior sufoco, no casulo, aí vai o Henrique, o esperto, tirar a borboletinha de dentro do casulo, né? Aí o que acontece? A borboletinha cai. Porque ela tem que ficar naquele casulo, fazendo aquela força, porque quando ela sair, ela tem que sair dali e voar, né? Então não é no meu tempo, não era meu tempo, não era eu que tinha que mexer na borboletinha, ela tinha que sair dali por conta própria. Então nós não temos que fazer isso, temos que crer em Deus, nós temos que ter fé em Deus, que Ele está trabalhando, amém? Aí final, Paulo pede para orar por ele, não foi para ser liberto, não pede para mudar o vizinho, a vizinha, nada, amém? Vamos ficar de pé. Queria que o grupo de louvor, ou não sei, Teco, como que você vai fazer aí, amém? Diz assim, eu só quero recapitular de tudo que nós falamos. Há uma batalha espiritual acontecendo ao seu redor, amém? Amém, meus irmãos? O diabo quer conquistar a sua mente. Você tem que ler a palavra de Deus para a tua mente ser liberta, amém? A maior arma do diabo, o que é? A mentira. João 8,44, né? Diz que o diabo é o pai da mentira, e quem mente é filho dele. Temos que combater essa mentira com o quê? Com a verdade. Eu tenho ensinado meu filho, Pedro. Meu filho Pedro é uma bênção. Graças a Deus. Nós fomos viajar com o Márcio, apesar que nesse mês ele me abandonou. Viajar com o Márcio, Dani e as crianças. E um dia minha esposa falou assim, vai lá no quarto das crianças, e estava meu filho Pedro, e estava as filhas do Márcio, né? E eu fiquei atrás da porta. Daqui a pouco escuta assim, quem vai orar primeiro? Aí o Pedro orou, mas orou mesmo, irmão, orou pela casa, orou pelos pais, orou por todo mundo. Daqui a pouco foi a Clara orou por tudo. Daqui a pouco foi a Rafa. Eu fiquei atrás da porta do quarto assim, eu falei, meu Deus, como é, isso é um presente. E eles oravam todos os dias juntos. Você com a sua esposa ora todos os dias juntos? Você com seus filhos ora todos os dias juntos? Você na sua casa, você tem esse momento? Tem esse momento. Ele diz assim, quando 2 ou mais estão reunidos, Deus está naquele lugar. E foi um presente tremendo, porque hoje o Pedro sobe para orar com o pai. Um presente assim tremendo. Foi um presente de Deus para a minha vida. Em Cristo nós estamos em uma posição de vitória, amém? Cristo já venceu. Ele já venceu, você não tem que fazer essa força.
Nós não temos que fazer isso, ele já venceu. Nós não temos que ir atrás da guerra, porque ela vai chegar. Nós só temos que estar o quê? Firmes. Temos que ter fé, porque ela vai passar e vai embora. Amém? Ele já esmagou a cabeça da serpente. E ela tem aí só o corpo. Ele já esmagou. Amém? Você e eu temos que gastar tempo em oração. Temos que nos revestir todos os dias com a armadura de Deus. Mas lembre, por fim, a armadura de Deus. Então temos algumas coisas que nós temos que fazer antes. Mulher amar os seus maridos, maridos amar as suas mulheres, filhos respeitar os seus pais, pais respeitar os seus filhos. Nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta é contra quem? Potestade, principados, dominadores desses séculos nas regiões celestiais. Temos que orar por todos os santos. Ore pela sua igreja. Ore por alguém, meus irmãos. E outra, você precisa. Às vezes chegam algumas pessoas para mim e falam assim: irmão, eu nunca orei por mim. Eu só oro pelas pessoas. Eu falo: meu Deus, passou tanto tempo na igreja e não aprendeu nada. Você precisa de misericórdia. Você também é pecador. Então quando você for orar, primeiro ore por você. Peça perdão a Deus. Se humilhe na presença do Senhor. Amém? Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra fique marcada no nosso coração, na tábua do nosso coração, Senhor. Oh Deus, que caia por terra toda a cegueira espiritual. Que caia por terra, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, que esta batalha que já foi vencida na cruz do Calvário, Senhor. Oh Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, na caminhada do dia a dia, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira